Vocês sabem o que é isto? Ecumenismo. Ecumenismo é quando as religiões se juntam. Interessante que eu via falar isso já na década de 80. Eu já via falar isso, porque eu sou evangélico desde muito tempo, não sou da agora, depois que a igreja já estava caída. Não. Eu sou evangélico do tempo que a igreja estava de pé. A igreja ficou de pé até o fim da década de 80. Depois começou a queda. Já em 90 a igreja já estava com o pé no skate já. Sabe, quando fica com o pé no chão e um pé no skate, para dar aquele impulso. Aí na década de 90 a igreja já deu aquele impulso já para o mundão mesmo. Já entrou para o mundão e acabou. A igreja evangélica só viveu mesmo de verdade a sua prática até a década de 80, final da década de 80. Quando entrou 90, a igreja já estava caída. Então você que passou a ser evangélico na década de 90, você não conheceu a verdadeira igreja evangélica. Só quem viveu na década de 80 que conheceu. Ainda quando os cristãos eram perseguidos, zombados nas ruas, tal. Na década de 90 isso já não acontecia mais. Por quê? Porque famosos, né? Atores, cantores começaram a ser evangélicos, virou moda. Aí passou a ser como os evangélicos lá dos Estados Unidos. Foi trazido de lá esse modismo. Aí ninguém zombava mais dos crentes, nem nada. Ah, mas você acha então que é bom zombar dos crentes? Era bom que os crentes fossem zombados? Não é que eu acho bom, é que é bíblico. Na Bíblia lemos que Jesus disse que vocês serão perseguidos, zombados, caluniados. E essa coisa parou de existir. Quando para de existir é por quê? É como a Bíblia diz, o mundo valoriza o que é seu, e o mundo odeia o que não é deles. Então, quando o mundo começou a valorizar os evangélicos, significa o quê? Que os evangélicos estavam professando as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo. Por isso que o mundo não persegue mais. Até na década de 80, final da década de 80, havia essa perseguição, essa indiferença, essa zombaria. A gente passava na rua, carregando a Bíblia, as pessoas riam. As pessoas diziam, lá o desodorante de crente, lá vai o crente com o desodorante debaixo do braço. A gente ia pregar porta a porta, tinha alguns que expulsavam a gente. Eu não quero crente aqui não, some daqui. Coisas desse tipo. Ah, mas hoje ainda acontece, o Testemunho de Jeová vai pregar porta a porta. Eles vão vender, aquilo lá é comércio, o Testemunho de Jeová é comércio. Eu estou falando pregação do Evangelho. Não coisa mentirosa. Então, veja aqui, ó, ecumenismo. Note que tem pessoas que percebem isso. Por que eu estou falando de ecumenismo? O que eu mostrei as imagens anteriores aí é ecumenismo. Reunir pastor, padre, reunir também rabino. Ecumenismo isso daí. Para quê? Para falar de obras sociais. Então quer dizer que o nome de Cristo, testemunhar de Cristo até a morte, como a Bíblia diz que tem que ser. Não, isso daí não tem importância, isso daí é segundo plano. Isso daí é só na igreja, gente. Isso daí é aquelas 2 horas lá que você fica na igreja, bancando o ator. Então ali você finge que você é um crente. Você saiu dali e volta para a vida real. Saiu da igreja ali depois das 2 horas, que nem filme de Hollywood, né? 2 horas só. Aí você volta para a vida real. Mas na igreja é importante você louvar, você erguer a mão para o céu e falar papaizinho do céu. Aí saiu dentro da igreja, você volta para a vida normal. A vida normal é o quê? É ser um mundano. É isso. Essa é a vida normal. A vida real, né? Então são atores. 2 horas na igreja tem que representar. Saiu de lá é outra coisa. Então veja aqui, ó, que tem gente que fez vídeo aqui, ó. Nem vi esse vídeo, mas estou pegando só a capa do vídeo aqui, ó. Igrejas no ecumenismo mundial do anticristo. Ó, tem gente que associa o ecumenismo com o anticristo. O que eu falei agora há pouco? Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Mas não estão percebendo. Olha, então, na verdade, a ortodoxia, a prática de judaísmo ortodoxo, é uma prática de anticristo. É isso que é. Mas estão se juntando, ombro a ombro. Ó, lista das igrejas evangélicas no ecumenismo. Tem alguém aqui que reclama, ó, ecumenismo na igreja adventista do 7º dia. Eu acredito que é um adventista aqui reclamando, ó. Embora que a maioria dos evangélicos sabe que a igreja adventista é uma seita, né?
Então aqui, ó, a Igreja Adventista na união das igrejas, lá, ecumenismo, né? Isso não quer dizer também que todo mundo que está na Adventista é gente ruim, não. Mas a doutrina, o ensinamento que começou lá no princípio com Ellen White é um erro. Se você está na Adventista, você está praticando erro. Você está acreditando numa mulher que bancou uma profetisa. E a Bíblia diz: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem. Agora você vai desobedecer a Bíblia e acreditar em princípios religiosos? É um erro. Ou você acredita na Bíblia ou não. Então veja que o ecumenismo é um perigo. Ó. Veja. E o que está acontecendo, que eu mostrei nessas imagens anteriores aí, é ecumenismo. É o quê? Obra social. Mas a obra social é boa, rapaz. Por que você está falando contra? São muitas pessoas que vão ser ajudadas. Sim, mas por que precisava ligar a religião a isso? Por que não faz uma coisa separada, né, sem profissão de religião? Porque toda vez que um rabino tiver a oportunidade de falar que Jesus não é o Messias, ele vai falar. Ele vai falar. Toda a crença do... Porque aqueles pastores que estão ligados ali junto com os ortodoxos, eles evitam de falar que Jesus é o Messias, por quê? Para não criar atrito. E como a comunidade judaica ela é tipo respeitada, porque os evangélicos, inclusive desinformados, né, eles dizem o seguinte: olha, não podemos falar contra Israel, porque se a gente falar contra Israel não seremos abençoados. Olha o erro. Não podemos, nós temos que abençoar Israel, porque está escrito: aquele que abençoar Israel, Deus abençoará. Aquele que... Está escrito sim. Só que naquela época lá, não havia acontecido ainda a negação do Filho de Deus. E quando aconteceu a negação do Filho de Deus, o que Jesus falou? Essa casa ficará deserta. E essa nação vai deixar de existir. É isso que Jesus quis dizer. A aliança foi quebrada, acabou a aliança. Então, quando fala assim, aquele que abençoar Israel será abençoado, isso daí é antes de Jesus. Porque, segundo o plano de Deus, Israel nem existe. Porque o próprio Deus decidiu pôr um fim à nação de Israel. Ah, mas a nação de Israel existe agora. Claro, é política. É política. Não foi Deus que pegou o povo como fez lá no Egito e levou e colocou na terra. Não foi. Quem fez foi a ONU. A ONU fez com que uma cabeça ferida de morte fosse curada. Aquela cabeça ferida de morte foi curada e toda a terra maravilhou após a besta. Por que a besta? A besta é que vai contra o cordeiro. A besta é que preda, é predadora do cordeiro. E o que foi que aconteceu? Israel, juntamente com Roma, matou Jesus, o cordeiro. Então a besta é que atenta contra o cordeiro. Besta é que preda o cordeiro. Então uma das cabeças da besta, e a besta são nações, estava ferida de morte. E sua chaga mortal foi curada. Quem é essa cabeça ferida de morte? É Israel, gente. É Israel. E a ONU fez reviver essa cabeça. E toda a terra maravilhou. Mas como assim maravilhou? Sim, o próprio Vaticano não queria que isso acontecesse. Por quê? Porque o Vaticano se julgava sacerdócio de Deus, uma vez que Israel não existia mais. Israel voltando a existir é uma ameaça contra a Igreja Católica. Porque aí a Igreja Católica já tinha ensinado que Israel jamais voltaria a existir. Teve que mudar muitas coisas que foram escritas, né? Então o Vaticano ali, ocultamente, não queria que Israel voltasse a existir. Procura aí nas histórias, aí, quem conta, fala sobre a história que você vai saber. Então, quando essa cabeça ferida de morte foi revivida pela ONU, pela besta que reviveu essa cabeça, ressuscitou essa cabeça ferida de morte, que é uma nação ferida de morte, então o que aconteceu? Toda a terra maravilhou. Quem não ficou maravilhado de uma nação que quase 2000 anos não existia e voltou a existir? Toda a terra ficou maravilhada. E foi dito que fizesse uma imagem, a besta que recebeu a ferida da espada e vivia. Fizesse uma imagem? Como assim? Eu já disse em vídeos meus, você tem que procurar lá. Vídeo explicando que a nação de Israel é que é a mãe de Jesus.
Jesus não é filho de Maria. Maria era uma serva que emprestou o ventre. Jesus é filho da esposa de Deus. Vamos colocar assim, é meio difícil de explicar isso. Tem que ter entendimento, ter já um conhecimento da Bíblia para entender o que eu vou dizer aqui. Deus se casou. Se casou com quem? Fez aliança. Fazer aliança é casamento. Deus se casou com a nação de Israel. Então, assim, todos que nasciam em Israel eram filhos de Deus. Entende? Não é um casamento como um casamento carnal, que a esposa dorme na mesma cama, não. Casamento significa aliança. Deus fez uma aliança com Israel. Todos os filhos que nasciam de Israel eram filhos de Deus. Um casamento, uma aliança. Não queira confundir com um casamento humano, carnal. Não é assim. Aliança é casamento. É uma coisa que tem que durar até a morte. Aí o que aconteceu? Deus fez aliança com Israel. Todos que nasciam lá eram filhos de Deus. Acontece que os próprios filhos se revoltaram contra Deus. Né? E disseram, olha, vamos matar o filho que veio cobrar aqui. Né? Jesus contou essa parábola. Veio cobrar aqui os frutos da vinha. Vamos matar o filho e nós vamos ser o herdeiro de tudo aqui. E mataram o filho. Jesus disse, olha, e quando vier o senhor dessa vinha, o que ele vai fazer, hein? Porque mataram o filho para poder ficar com a herança. O que eles vão fazer? O senhor da vinha, quando vier com os seus, né, com os seus soldados, com os seus servos, o que eles vão fazer com esses que mataram o filho para poder ficar com a vinha? Está lá na parábola lá. Então é claro que Deus tem uma vingança. E Deus fez a nação de Israel voltar a existir, porque foi um plano de Deus. Por quê? Porque ele tem uma vingança. Ah, mas Deus não se vinga, rapaz, deixa de ser besta, não se vinga uma coisa dessa. A Bíblia fala muito mais disso, de juízo, do que de salvação. Não, rapaz, porque eu vejo nesse rabino Inando que não, Deus não se vinga de ninguém. Deus não mata uma mosca. Ele esquece então do Antigo Testamento? Que Deus se lembrou, ou ele nega o que está escrito no Antigo Testamento? Deus se lembrou do inimigo de Israel lá e mandou Saul, o rei Saul, fez um teste com o rei Saul, falou, ó, vai lá e mata todo mundo. Foi Deus que ordenou, não foi Samuel que ordenou, foi a ordem de Deus. Como Saul, o rei Saul, não obedeceu à ordem de Deus, ele foi desclassificado por Deus. Então, o Deus do Antigo Testamento, sim, vingativo, e é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o Pai de Jesus. Ele deu um tempo da graça. É um tempo em que ele não manifesta sua ira, né, rápido. Ele é longânimo, mas ele vai se vingar. Ou acho que ele vai deixar impune aqueles que mataram o filho dele. Ele não vai deixar impune. Então o que acontece? Ah, você é antissemita, rapaz. Eu não sou antissemita e também não sou racista. Eu sou bíblico. O que a Bíblia diz eu tenho que dizer. Eu não posso ficar bancando aqui aquele politicamente correto. Eu não posso, certas palavras da Bíblia eu não posso falar porque é contra os princípios da agora. Eu não posso falar palavras da Bíblia que ofende pessoas. A Bíblia diz, e eu repito, agora se o mundo mudou, se os crentes ficaram fracos, sangue de barata, e não fala mais a realidade da Bíblia para não ofender, para não atacar, para ser bonzinho, politicamente correto, então é problema de vocês. O que a Bíblia diz eu falo. Não vou negar o que a Bíblia diz, porque está escrito, aquele que se envergonhar das minhas palavras, eu me envergonharei naquele dia diante do Pai. E Jesus se envergonhará dessas pessoas. Se envergonhar ali significa não olhar nem para o rosto dessa pessoa. Fazer de conta que essa pessoa nem existe. As pessoas que negaram a ele. Ele diz claro ali, aquele que me negar, eu o negarei. Então, gente, vamos levar a sério as coisas. Não vamos ficar nessa coisa do politicamente correto, que isso daí é horrível. Professe as palavras da Bíblia. Não fica negando a Bíblia, porque isso é um teste que Deus está dando para todo mundo. É o fim, é a apostasia. E já se instalou e é horrível. Obrigado por ter visto meu vídeo, irmãos. Parece que eu falei num tom assim agressivo, mas é um tom de pregação, né? Eu fiz aqui como se fosse uma pregação. Então a pregação tem mesmo essa coisa aí chocante, agressiva, né? Então,
Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.